sim. Ok, então vamos começar. Vamos começar a nossa aula. A aula de hoje ela é muito bacana porque a gente vai falar sobre algumas estratégias para vocês colocarem em prática nesse final de ano agora, né? Então a gente tem Natal, a gente tem Réveillon, mas mais importante do que esse final de ano é para colocar em prática em outras situações. A gente tem férias e ao longo do ano muitas pessoas têm várias mini férias e mais do que férias e mini férias a gente tem finais de semana, né? Então são muitos e muitos finais de semana e a gente vai entender nessa aula de hoje o impacto que o final de semana e esses feriados, férias, eles podem conferir ali a nossa programação, de maneira que a gente tem um prejuízo muito grande no nosso resultado, especialmente quem foca no emagrecimento. Quem tem o objetivo de ganhar massa muscular, se for um final de semana não muito bagunçado, ou seja, aquele final de semana, se for um final de semana que a pessoa toma aquela bebida alcoólica, às vezes come um pouco mais de calorias, isso não vai influenciar muito no ganho de massa muscular. Pode fazer com que a pessoa, além de ganhar massa muscular, ela ganhe gordura, obviamente, mas não vai atrapalhar tanto. O que atrapalha muito o ganho de massa muscular é especialmente quando a pessoa deixa de treinar, deixa de ser consistente no treino e, obviamente, bebe muita bebida alcoólica. Então, quando o consumo de bebida alcoólica realmente é elevado, aí a pessoa pode ter uma inibição ali da síntese proteica. Então o álcool ele inibe a principal via de sinalização de síntese proteica. Mas isso geralmente vai acontecer com pessoas que bebem grande quantidade e bebem numa frequência relativamente grande, tá? Então acredito que não seja o caso da maioria de vocês. Mas quando o foco é melhora da composição corporal, e a melhora da composição corporal a gente vai entender como aumento do ganho de massa muscular, claro, mas perda de gordura. Tá? Então a gente ter mais músculo e ter menos gordura, de maneira que o nosso corpo fique mais bonito. Essas férias, finais de semana, feriados, eventos podem comprometer completamente o nosso resultado. E é isso que a gente vai ver hoje. Tá? Então, como que compromete o resultado? Eu vou mostrar para vocês inúmeros isso. Tá? Então, a gente vai fazer uma simulação aqui com uma aluna fictícia. A minha aluna fictícia eu chamo de Bruna. Tá? Então a Bruna é uma menina de 1,60 m, 80 quilos, ou seja, a Bruna está com sobrepeso e com o objetivo de emagrecer. A Bruna ela quer chegar em 60 quilos. Então a Bruna ela precisaria, para ter um bom resultado ali, sem fazer uma dieta muito radical, sem fazer uma dieta muito restritiva, a Bruna ela precisaria de ter uma dieta de 1.500 calorias. Ela precisa ter um consumo de 1.500 calorias, levando em consideração que a Bruna é ativa e tem um gasto de mais ou menos umas 2.000, 2.100 calorias. Essa é a nossa aluna fictícia, a Bruna. E aí a gente vai calcular com ela qual que é a necessidade calórica dela. Assim, isso que eu já falei para vocês, né? Uma dieta de 1.500 para uma pessoa que gasta 2.100 calorias vai dar para a Bruna emagrecer a cada semana. E aí eu vou simular com vocês juntos para vocês entenderem o impacto que o final de semana bagunçado traz nos resultados ali na evolução da minha aluna fictícia. E aí logo na sequência a gente vai falar, obviamente, sobre as estratégias, né? Eu acredito que a maioria de vocês está aqui pelas estratégias e essa aula é legal que ela vai ficar salva na área de vocês, na área de alunos e assim, com certeza é de muita valia, né? Muito grande valia. Eu considero que a maior parte das pessoas elas erram em 3 pontos. Tá? Então, é claro que existem pessoas que são diferentes, que né, são outros aspectos, às vezes são os 3 pontos que eu vou falar agora junto, outros é um deles só, mas geralmente são 3 erros que eu percebo na maior parte das pessoas que tentam emagrecer e não conseguem. Tá? O primeiro erro tá relacionado com pouco conhecimento sobre nutrição. Tá? Então, pouco conhecimento sobre nutrição, sobre estratégias. E para vocês, agora a aula de aluno, a área de membros, né, a área de alunos lá está recheado de conteúdo que vocês vão poder aproveitar e já começar a melhorar essa mentalidade. Então, apesar do projeto, né, do resultado acelerado ser um projeto para acelerar o resultado em 60 dias, e eu fico feliz porque eu já recebi vários feedbacks ali no particular de pessoas que já atingiram o resultado, outros que já evoluíram bastante. Legal, eu acho isso ótimo, mas o meu foco nunca foi esse. O meu foco com todo mundo que entrou é o processo de médio e longo prazo. Então agora na área de alunos tem um monte de material para vocês consumirem aí para realmente colocar
o resultado mesmo ali e obter esse resultado, né? Colocar ali as estratégias ali em cima e obter os resultados. Então, assim, do ponto de vista de conhecimento, o que eu percebo? A gente já tem alguns anos, né, que cada hora aparece uma dieta da moda. Tá? Então, teve uma época que foi dieta Duncan, outra época foi jejum low carb, depois jejum intermitente. Cada hora aparece uma. Mas eu acho que a que ficou mais marcada, e ainda hoje as pessoas falam muito dela, é sobre o low carb. Tá? Então, a primeira coisa que a pessoa que quer emagrecer faz, eu percebo isso, principalmente a pessoa que nunca teve um contato ali com nutricionista. Detalhe, às vezes pessoas que vão em nutricionista, a primeira coisa que elas fazem é querer cortar pão, arroz, feijão, cortar pão, cortar fruta. Então vão lá e vão no low carb, né? Tentam fazer um low carb. E aí, como vocês assistiram a aula de proteína, espero que todos tenham assistido, lembra que eu falei na aula de proteína que a gordura ela tem um efeito engordativo tão grande quanto o carboidrato ou até maior. Então, às vezes, a pessoa ela diminui carboidratos da dieta, mas ela acaba comendo proteínas gordurosas, come muito ovo, muito queijo, carne gorda, aí come castanhazinha, aí começa a comer um monte de coisa ali calórica que, no final das contas, não vai levar ela ao resultado. Ela cortou o carboidrato, aí fica triste porque não tem carboidrato, não treina direito, não ganha massa muscular e, no final das contas, também não emagrece porque tá comendo muita gordura e não sabe disso. Tá? Então esse é o primeiro erro que eu vejo muito frequentemente. Então, quando eu pego um paciente no consultório, eu vou até contar para vocês como é que eu faço. Por exemplo, a dieta de vocês ela é calculada, né? Eu fiz o cálculo de cada um de vocês da necessidade energética, a partir do peso. Enfim, foi tudo calculadinho e cada um recebeu a sua dieta. A dieta ela não é personalizada, mas quem tinha necessidade de uma dieta de 1.300 recebeu de 1.300, de 1.700 recebeu de 1.700 e assim sucessivamente. Então foi uma dieta bem pensada ali e calculada. Só que quando eu faço atendimento dos meus pacientes no consultório, e aqui tem gente que já foi meu paciente no consultório, eu não calculo dieta de ninguém. Eu simplesmente pego a pessoa, eu tenho um baita questionário no começo, cara, investigo a vida da pessoa no questionário, demora uns 40 minutos para responder o questionário no mínimo. Eu estudo esse questionário e aí na hora da consulta eu vou conversando com a pessoa e tentando retirar informações dela. Então eu faço a dieta baseado em mudanças qualitativas de acordo com o que eu identifico de erro da pessoa, tá? Por exemplo, ontem eu atendi uma menina que o erro dela era treinar pouco e final de semana, tá? Enfim, eu faço uma leitura e a dieta ela é focada nisso e sempre deu resultado. E eu já fui aquele nutricionista de ficar calculando a dieta. Eu não calculo mais a dieta de ninguém que eu faço no consultório. Por quê? Porque, na verdade, não é que não faz efeito. É que o efeito é igual a não calcular. Eu prefiro muito mais a abordagem qualitativa e usar técnicas ali para fazer a pessoa ter adesão do que ficar calculando a dieta. Tá? Até que quando o objetivo é ganho de massa muscular, a gente pode usufruir um pouco mais de cálculos. Mas, em geral, eu calculo a necessidade de proteína e o resto é abordagem qualitativa fazendo ajustes na dieta. Ok? Então, por isso que eu falo, o conhecimento, vocês assistindo as aulas que tem lá na plataforma, eu coloquei uma pancada de aula, gente. Vocês vão ter a faca e o queijo na mão junto com a dieta para poder ter resultado. Ok? Então, assim, é só querer. Então, assim, o primeiro erro é a pessoa que não tem conhecimento, tá? Esse é o erro número 1. O erro número 2 que eu percebo é aquela pessoa que, isso já é menos comum, tá? Mas acontece, a pessoa que tá sempre beliscando uma comida, tá? Então ela vai fazer ali um almoço, aí antes de comer o prato do almoço, ela tá beliscando na hora de fazer. Às vezes ela não come, ela fala assim, o que você come à tarde? A pessoa fala assim, não, eu não como nada. Ela não come nada oficialmente, né, que ela levou. Mas ela tá toda hora beliscando ali, às vezes, uma balinha, beliscando um biscoitinho, beliscando ali. Às vezes é uma coisa saudável. Ela vai lá e pega um punhado de castanha e fruta seca, tá? Castanha, gente, só pra vocês terem ideia, 100 gramas de castanha, em média, se eu pegar todas as castanhas, vai dar próximo de 500 a 600 calorias. É um absurdo de caloria aquilo. Então tem que consumir dentro da estratégia nutricional, tá? Então pessoas que ficam beliscando tendem a ter problema, tá? Tendem a ter problema. Esse é o segundo erro mais comum que eu percebo. E o terceiro, e talvez o mais impactante de todos, é justamente o final de semana, tá? E o final de semana, o que acontece? A maior parte das pessoas, elas entendem que elas estão errando. Elas sabem que não estão fazendo a dieta 100%. Elas sabem disso. Só que elas não têm noção do real impacto do final de semana dela.
E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? A pessoa não tem noção do real impacto do final de semana. O quanto aquele final de semana desestruturado, desorganizado, não estratégico, vai impactar nos resultados dela. É isso que a gente vai fazer hoje, ok? Então, a primeira verdade absoluta que a gente tem que ter, principalmente pensando agora nesse final de ano, né, Natal, Réveillon, as pessoas ficam desesperadas, né? A primeira verdade absoluta é essa aqui, ó. As pessoas não engordam do Natal pro Réveillon, mas sim do Réveillon pro Natal. Né? É óbvio, né, gente? Do Natal pro Réveillon são quantos dias? 7 dias? Alguma coisa assim, né? Então as pessoas não engordam do Natal pro Réveillon. Nenhum de vocês vai se tornar obeso se comer muito no Natal e no Réveillon. Não estou, obviamente, estimulando que vocês chutem o pau da barraca no Natal e Réveillon, tá? Não é isso. Não quero que ninguém faça isso. A gente vai falar sobre estratégias hoje para vocês colocarem em prática. Mas vocês precisam entender isso, que o problema não é o final de semana, não é o Natal e o Réveillon só. O problema é um emaranhado de coisas que a gente tem. Como eu falei, finais de semana, são 52, né? 52 semanas do ano, 52 finais de semana. Então, o final de semana para algumas pessoas começa na quinta noite, para outras na sexta. Mas imagina, sexta, sábado, domingo, a semana tem 7 dias, 3 dias você já tá vacilando. Cara, é metade da semana. Só que aí você soma isso aos aniversários das amigas e dos parentes. Quantas amigas você tem? Quantos parentes você tem? Festinha de criança, né? Aí a gente tem férias. Tem algumas pessoas tiram 30 dias de férias, 30 dias na praia, no resort, querendo aproveitar para comer até dizer chega. Mas o Natal, é claro, né? Aí não vai dar certo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não engorda no Natal e Réveillon, a gente tem que ter, obviamente, cuidado, mas é mais importante a gente ter uma estratégia para o ano inteiro. Então o ano inteiro tem que ser estratégico. Por isso que a gente tem essa aula de hoje, para o ano inteiro de vocês serem estratégicos, tá? É claro que a gente não vai, né? A gente não vai, as pessoas que já perderam ali o peso ali, então muitas pessoas já perderam ali 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos aqui no resultado acelerado, algumas pessoas perderam até mais, né? Então, assim, a gente não quer que recupere esse peso, obviamente. Ninguém quer recuperar. Imagina, vocês ficaram aí, a gente já tem, sei lá, a gente já tem o quê? Uns 45 dias de programa, né? Então, pô, você não quer perder o resultado de 45 dias em uma semana, né? E geralmente não perde, tá? Então geralmente não perde. A primeira coisa que a gente tem que entender é que aquele peso que a gente ganha num final de semana, tá? Então, por exemplo, você pegou lá, você tá fazendo a dieta, aí você tá se pesando, aí você se pesou sexta-feira, por exemplo, você tá com 70 quilos na sexta. Aí chegou na segunda-feira, tá com 72 quilos. Aí você se desespera, meu Deus, ganhei 2 quilos. Então, calma, muita calma nessa hora, porque tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira delas é que ninguém engorda quer dizer, não é que ninguém engorda, mas é muito improvável, muito difícil uma pessoa ganhar 2 quilos de gordura em 2 dias. Porque lembra que eu falei para vocês que pra gente ter a perda de 1 quilo de gordura, alguns estudos falam que são 7.700 calorias, mas tem um estudo recente que mostra que é por volta de 10 mil calorias. Então para você ganhar 1 quilo de gordura, você teria que comer 20 mil calorias. Cara, em 2 dias é difícil, tá? Dá, mas é bem difícil. Então, geralmente, quando a pessoa chega no final de semana, depois do final de semana, a maior parte do peso que ela ganhou é de retenção de líquido. É líquido que ela ganhou. Sim, ela pode ter ganhado um pouquinho de gordura, mas a maior parte é de retenção de líquido. Por quê? Tá fazendo a dieta direitinho, tá comendo vegetal, tá comendo pouco sódio, tá comendo pouco industrializado. O que acontece? A gente diminui a nossa ingesta de sódio, aumenta a ingesta de potássio pelos vegetais e a gente, com isso, já perde líquido. Ok? Isso é natural de acontecer. Aí chega o final de semana, o que faz? Começa a comer coisa com mais sódio, começa a comer pizza, começa a comer salgadinho, começa a comer outras coisas que tem sódio, e daí você inverte isso aí. Diminui vegetal, aí você já começa a ganhar um pouco de peso com relação a isso. Muitas pessoas bebem bebida alcoólica. Tá? Às vezes conseguem beber uma quantidade até grande de bebida alcoólica. E a bebida alcoólica, ela inibe a ação de um hormônio que chama antidiurético. O que esse hormônio faz? O nome fala, ele é anti-diurese, ele não deixa você se desidratar. E aí, o que a bebida alcoólica faz? Ela inibe a ação disso. Então, o que acontece? A primeira coisa que acontece quando a gente bebe bebida alcoólica, todo mundo já deve ter percebido isso, vai toda hora no banheiro, vai fazer xixi, né? Toda hora, vai lá no banheiro e não para mais. E aí, o que acontece com isso? Está desidratando. Por isso que no outro dia dá dor de cabeça, os efeitos da ressaca, boa parte deles são correlacionados com a desidratação. Que acontece. Aí você fala, Bruno, então você está falando que você está retendo líquido? Sim, no primeiro momento você tem a desidratação, só que depois de efeito rebote você tem a reidratação e um pouco mais. Então você incha depois,
ok? Então, geralmente, depois de 2 dias ali bagunçado, a maior parte do peso, não dá para computar exatamente o quanto, mas a maior parte do peso é de retenção de líquido. Só que isso sinaliza que você vacilou. Isso sinaliza que você não tá legal. Entendeu? Que às vezes você tá patinando, ok? Então, observe que a gente não quer ganhar esse peso de volta. Em 2 dias não dá para ganhar 3 quilos, 5 quilos de gordura. Mas em uma semana, em 10 dias, numas férias dá. Imagina você começou a chutar o pau da barraca agora, no Natal, no Réveillon, e ainda pega ali uma semana de férias. Aí você ganha às vezes 3 quilos, 4 quilos. E ninguém quer isso, tá certo? Então, a gente vai falar. O que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês vão aplicar na noite de Natal. Vocês já vão aplicar na noite de Natal. A mentalidade e os ajustes que eu vou falar de final de semana, vocês já vão aplicar na noite de Natal. Que é daqui quantos dias? Daqui 4 dias, 3 dias. Tá? Vocês já vão aplicar. Então, a aula é estrategicamente bem próximo para ficar bem quentinho na cabeça de vocês. Então, vocês já vão aplicar isso. E vocês também vão aplicar isso, por exemplo, no Réveillon. Tá? Então, no Réveillon, cara, a galera às vezes chuta o pau da barraca de bebida alcoólica. E aí, o que acontece? Além das calorias da bebida alcoólica que rola, a pessoa acaba, no outro dia, ressaca, querendo comer mais doce, fica prostrada, não treina. Esses são os efeitos de um final de semana bagunçado. Ok? Então, já vamos se organizar, porque eu não quero ninguém vacilando nessa época do ano aí, tá? Vacilando demais nessa época do ano, especialmente nas férias. E aí, a pergunta que eu faço para vocês, né? Como que foi o seu ano de 2022? Conseguiu já ter um bom resultado? Tá? Então, algumas pessoas já estão tendo, pelo menos ali do final do ano para cá, já estão tendo algum resultado. Só que, como eu falei, o que eu quero é que todo mundo fique bem em 2023. Então, a aula é para isso, gente. Coloquem isso na cabeça. Todo mundo vai ficar bem em 2023. E eu tô aqui para ajudar vocês. Tá? Então, eu tô aqui para ajudar, pra gente dar um gás aí, porque eu quero todo mundo bem. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre o que acontece, né, na maioria das pessoas. Então, primeira coisa, quando a pessoa principalmente vai ali, paga um nutricionista, ela se está disposta ali a ter resultado, a emagrecer, a maior parte das pessoas elas conseguem executar muito bem o plano durante a semana. Muitas pessoas eu vejo que conseguem executar muito bem o plano durante a semana. Então, durante a semana, a pessoa faz a dieta direitinho, se organiza, às vezes tem uma funcionária ali que está ajudando, né? Ou faz uma marmitinha ali durante a semana, diminui a frequência ali de saídas. Então, durante a semana, as pessoas conseguem fazer a dieta. Da mesma forma, exercício. Muita gente consegue encaixar a rotina de exercícios durante a semana. A pessoa sai do trabalho, já vai direto para academia. Enfim, ela consegue ter essa rotina. Então, muitas vezes, quando a pessoa realmente está focada ali no resultado, ela consegue, durante a semana, ir bem. Tá? Eu percebo muito isso nos pacientes. Durante a semana, boa parte deles, principalmente no começo ali, né, quando contrataram, quando pagaram ali o atendimento nutricional, eles vão bem ali durante a semana. Só que as coisas começam a degringolar realmente no final de semana. Tá? Então, a pergunta que a gente tem que fazer, como que é o seu final de semana? Seu final de semana tá bagunçado? Tá? Como é que tá o final de semana de vocês? Vocês já pararam para fazer essa avaliação? Então, será que não está tendo um exagero, por exemplo, no consumo de bebida alcoólica? Tá? Então, olha só a foto aí representativa. Será que não estão bebendo muito álcool? Tá? E assim, o álcool geralmente vem acompanhado de uma coisinha, né? De uma besteirinha, de um tira-gosto. Tá? No outro dia, principalmente depois de uma ressaca, dá vontade de comer um doce, né? Aí você aí você pensa assim, meu Deus, ontem eu chutei o balde, já joguei tudo a perder essa semana, foda-se, vou comer pra caramba agora. Aí vai lá e come doce pra caramba e alucina. Tá? Será que o seu final de semana não está sendo assim? Você tem que se questionar. E a questão de movimento? Será que não está muito sedentário, só com controle remoto na mão, maratonando ali Netflix, ao invés de estar fazendo algum tipo de movimento? Tá? Então, assim, não dá, né, gente? Não dá pra gente fazer. Dá pra gente se divertir no final de semana sem chutar o pau da barraca. Eu vou dar um exemplo, esse exemplo meu, é um exemplo que eu já dei até, eu já fiz uma aula parecida com essa há um tempo atrás, e esse exemplo foi de uma época que eu estava num programa eu estava fazendo um desafio com os alunos do método 3A. E aí nessa época eu queria perder um pouco de gordura, então meu desafio foi focando com dieta de poucas calorias.
O meu objetivo era fazer uma dieta de 1.800 calorias, que é uma dieta bem, bem agressiva para mim. E no desafio, tá, vai ser parecido com o desafio que a gente vai fazer, viu, gente? Tô bolando aqui o desafio que a gente vai fazer, mas nesse desafio, a meta era fazer a dieta à risca durante a semana, somente 2 refeições na semana que poderiam ser extras, diferente do que é o habitual. Que é você escolher 2 refeições, você comer algo que gosta, só que sem exagero. E aí eu vou dar exemplo de 2 dias, que foi da primeira semana que eu registrei, eu tirei as fotos, tudo, então assim, eu lembro os valores, tá? De todas essas 2 refeições que eu vou mostrar para vocês. Então a primeira, se você olhar assim, nem parece como diz o outro, uma chutada de balde. Tá? De fato não foi, só que foi uma refeição diferente do meu habitual, porque eu não tomo cerveja no dia a dia. Principalmente quando eu estava querendo perder uma dieta de 1.800 calorias perdendo gordura, né? Mas eu fui para um lugar lá em Brasília, que é uma casa de carne, que eu adoro. Aí eu pedi uma carne, não foi a carne que eu amo mais, que eu gosto muito de carne gordurosa, picanha, cupim. Eu não lembro exatamente a carne, eu acho que era um contrafilé, eu não sei, era uma carne lá que até minha esposa gosta mais, não é tão gordurosa, mas também não é uma carne magra igual um peito de frango. A gente pediu essa batata aí assada. Aí era uma salada que tinha ali umas lâminas de... Como é que é o nome daquele negócio? De amêndoas, com um molhozinho de mostarda e mel. E eu tomei uma cerveja. Essa foi a minha diversão do dia. Só para vocês terem ideia, a média do meu almoço, durante esse período aí da dieta de 1.800 calorias, cada almoço meu tinha mais ou menos umas 500 calorias. Tá? Cada almoço meu tinha mais ou menos umas 500 calorias. Nesse dia, com esse prato que ainda parece de fazer dieta, essa refeição aqui, depois eu repeti um pouquinho a carne, né, um pouquinho dessa batata. Essa refeição com essa bebida alcoólica tinha 1.000 calorias. Ou seja, era o dobro do que habitualmente eu estava fazendo. E olha, eu tô aqui, ó, não tem uma lasanha aqui derretendo, não tem sobremesa, não tem nada. 1.000 calorias tinha isso aqui. Ok? Era uma cerveja grande, né? No outro dia, eu saí com a minha família, inclusive hoje foi um dia que a gente foi fazer exercício, a gente foi, tava eu, meu filho, e nessa época minha filha era pequenininha, e aí esse dia eu fui num restaurante lá em Brasília, a gente comeu um filé mignon, que era um característico desse restaurante, tinha batata frita, arroz, tipo uma feijoadinha, e eu dividi uma cerveja com minha esposa, uma Heineken. Eu devo ter tomado ali uns 2/3 dela. E depois a gente tomou um sorvete, que foi esse sorvete aí que eu tirei foto. Esse dia, a estimativa que eu fiz pelo aplicativo, pelo Fat Secret, eu ensinei vocês a usar o Fat Secret, né, gente? Pelo menos tem a aula lá. E no módulo novo que eu coloquei hoje, não sei se vocês receberam e-mail já com a dieta desse mês, eu coloquei lá no módulo 2 para vocês aprenderem a usar o Fat Secret. Eu mandei novamente para deixar registrado. Esse dia deu 1.200 calorias. Essa refeição aqui, tá? 1.200 calorias. Mas olha que louco. O final do meu dia, do sábado, do primeiro dia, eu cheguei ao final do dia com 1.800 calorias. Como é que aconteceu essa mágica? Eu comi uma refeição a menos esse dia. Tá? Então eu acordei um pouquinho mais tarde, aquele almoço foi, sei lá, quase 3 horas da tarde, e aí eu não comi o lanche da tarde, e depois eu fiz o jantar normalmente. Então eu fechei o dia com 1.800 calorias. O segundo dia eu fechei o dia com 2.000 calorias. Então o meu final de semana não me comprometeu, porque o segundo dia também eu não fiz lanche da tarde. Tá? Porque a dinâmica de final de semana, cara, de acordar um pouco mais tarde, de almoçar um pouco mais tarde, não me deu fome ali à tarde e eu mantive a dieta à noite. Então eu fechei o dia com esse resultado. Tanto é que foram 21 dias de resultado, eu perdi 6 quilos de gordura em 21 dias. Foi uma absurda a quantidade que eu perdi. Não, minto, desculpa. Foram 21 dias de desafio, só que Bruno, eu fiz 30. Tá? Eu mantive. Depois que acabou o desafio, eu continuei fazendo. Esses 6 quilos de gordura que eu perdi foram nesses 30 dias. Tá? Só que, claro, é diferente 6 quilos de gordura para uma mulher de 1,60 m. Eu tenho 1,95 m, gente. Então, eu tenho mais massa muscular. Uma dieta de 1.800 calorias para mim é uma dieta bem apertada. Eu estava sentando a ripa no exercício nessa época, então eu perdi muita gordura. Tá? Então, assim, fui eu. Tá? A maioria não vai conseguir perder essa quantidade, a não ser que seja uma pessoa obesa, que tem muita gordura, que tem muita massa magra. Aí talvez perca. Tá? Então, assim, mesmo no final de semana, se vocês forem estratégicos, se limitarem nas refeições, tipo assim, colocar ali meta, não, eu vou tentar manter 2, eu vou colocar 3 refeições extra, e eu vou ajustar essas refeições de maneira que não fique nem 8 nem 80,
dá para conseguir manter o resultado, ok? Dá para conseguir manter o resultado. Então, vamos simular a situação da minha aluna Bruna, da minha aluna fictícia, tá? Da Bruna. Como eu falei para vocês, a Bruna, ela tem um peso de 1,60 m, pesa 80 quilos e o objetivo dela é 60 quilos. Então a Bruna vai ter uma dieta de 1.500 calorias, sendo que a Bruna tem um gasto estimado de 2.100 calorias. Tá? O gasto energético total estimado de 1.100 calorias, 2.100 calorias. Ou seja, se a Bruna fizer a dieta de segunda a segunda, ela vai ter um déficit calórico de 600 calorias por dia. Isso é um déficit calórico muito bom. Dá para perder algo próximo de meio quilo no final, durante uma semana. Tá? Então, assim, pô, meio quilo por semana, em um mês são 2 quilos. Em 2 meses, 4 quilos. Em um ano, a pessoa vai ter perdido mais de 20 quilos. Isso está ótimo para a maioria das pessoas. Ok? Então, assim, não é pouco esse déficit calórico. Então, isso é realista, é completamente realista. Então, essa é a minha aluna fictícia, Bruna. Agora, vamos lá para o final de semana bagunçado da Bruna. Aí a Bruna, né, ela tinha que comer 1.500, aí a Bruna chegou sabadão, primeira coisa que ela fez, sábado eu vou ali na padaria ali, vou fazer um café da manhã colonial. Comer uma coisa diferente, né? Eu não quero comer mais de manhã, sei lá, comer cuscuz com frango de manhã, eu quero comer uma coisa diferente. Aí a Bruna vai lá no café da manhã colonial e ela faz essa refeição aqui. Ela come 2 ovos, 2 fatiazinhas de bacon, né? Porque para dar um gostinho no ovo, um pão francês, aí tomou um copinho de suco de laranja, né? Para ser saudável, não foi Coca-Cola, né? Café da manhã, e comeu 2 fatiazinhas de abacaxi. Esse foi um café da manhã colonial da Bruna. Não parece tão bagaceiro assim, né, gente? Se a gente for olhar, não é tão bagaceiro assim. É diferente do que a Bruna precisaria de comer, né? Mas não é tão bagaceira. Mas esse café colonial, ele dá 646 calorias. Só para vocês terem ideia, na dieta de vocês vai depender de cada pessoa, né? Quem tem dieta de 1.300, quem tem dieta de 1.500, de 1.700, mas tem algumas pessoas que a dieta, se não me engano, a que tem menos caloria, eu acho que tem por volta de umas 300 calorias. Tá? Então, assim, 600 é o dobro. Na dieta de 1.500 deve ser 300 e alguma coisa. Agora eu me esqueci de cabeça aí, mas é mais ou menos isso, 300 e alguma coisa. Então a Bruna estaria comendo o dobro no café da manhã colonial dela de sábado. Aí beleza. Aí depois ela foi à noite pro boteco com as amigas, com o namorado. Aí no boteco ela bebeu ali, uma cervejinha, comeu ali um amendoinzinho, e a galera pediu uma porção de picanha com farofa e batata frita. A galera pediu e todo mundo comeu junto. Ok? E aí eu fiz uma estimativa. A Bruna tomou 4 long necks. Não foi tanto, né? Não chutou o pau da barraca, mas tomou 4 long necks. Comeu uns 50 gramas de amendoim, um pacotinho, que o carinha tava vendendo lá. Ela foi ajudar o cara, né? O cara tá vendendo, ganhando o dinheirinho dele à noite. Ela foi ajudar o cara lá que tava vendendo o pacotinho de amendoim, pediu lá um pacotinho. Aí comeu 100 gramas de batata frita, que é mais ou menos o que tem numa porçãozinha do McDonald's, mais ou menos, eu acho. Uma colher de farofa e 120 gramas de picanha. Não foi muito, né? Não foi exagero. Mas essa refeição aqui da Bruna somou a ela 1.659 calorias. O jantar da Bruna, o jantar de todo mundo aí que tem uma dieta de 1.500, se não me engano, foi por volta de umas 400 calorias, né? O jantar de quem tem a dieta de 1.500. Então a Bruna consumiu 1.659 calorias no jantar dela de sábado. Aí domingo, dia nacional da feijoada, ou é sábado, dia nacional da feijoada? Na Bruna foi domingo. Aí, vamos lá, feijoadinha, como é que foi a feijoada da Bruna? 3 long neck, né? Também não resistiu uma cervejinha. 1 xícara de feijoada, não exagerou, né? Não foi aquele pratão. 4 colheres de arroz, de sopa de arroz. 1 colherzinha de farofa e 6 torresminhos. Essa refeição, 1.198 calorias. Lembrando que ela era para estar comendo mais ou menos umas 400, mas ela comeu 1.198. E aí, domingo, né? Ela também é filha de Deus, precisa ir na pizzaria com a galera, com a família dela. Aí ela comeu ali uma pizza, aí, pô, a Coca-Cola, tá a semana inteira sem beber o refri, aí, pô, combina, né, a pizza com refrigerante, né, com a Coca-Cola, e um docinho, né? Até então ela não tinha comido nenhum doce, então vamos comer um docinho aqui, um petit gâteau, passou a semana inteira sem comer doce. Aí beleza. A pizza de domingo foram 3 fatias de pizza de calabresa, que é a predileta dela, uma latinha de Coca-Cola e um petit gâteau com uma bola de sorvete. Isso aqui somou a ela 1.390 calorias. Então vamos lá. Vamos somando aí. Total do final de semana da Bruna.
Vamos ver quantas calorias a Bruna consumiu nesse final de semana dela, tá? Então, somando aí o café da manhã, com sábado, com a feijoada, com a pizza, dá 4.893 calorias essas 4 refeições. E lembrando que a Bruna não tinha uma dieta de 1.500 calorias? Então, ela teria 8 refeições no final de semana, né? 4 no sábado e 4 no domingo. Aí ela fez as 4 refeições bem feitas, certinhas, as outras 4. E 4 ela chutou, né? Foi fora. Então, as 4 refeições bem feitas que ela fez, 2 no sábado, 2 no domingo, deu 1.500 calorias, né? Ela comeria 3.000 calorias, deu 1.500, tá? Então, somando 4.893 calorias das 4 refeições fora do cardápio que ela fez, mais 1.500 das outras 4 refeições dentro do cardápio que ela fez, ela somou 6.393 calorias no final de semana. Esse foi o total de ingesta calórica da Bruna no final de semana, tá? Aí beleza. Somatório geral, vamos pegando aí, gente. Gasto calórico da Bruna estimado da semana. O que é esse gasto calórico estimado da semana? É o gasto calórico dela fazendo as 2.100 calorias vezes 7 dias na semana, tá? 2.100 calorias vezes 7 dias na semana. Então a Bruna gastou na semana dela 14.700 calorias. De segunda a sexta, ela consumiu 7.500 calorias. A dieta de 1.500, né? 1.500 vezes 5, 7.500 calorias. E o consumo de final de semana, 6.393 calorias. E aí, quando a gente tira 14.700, que foi o quanto ela gastou, menos os 7.500 que ela consumiu, menos os 6.393, ela tem um saldo negativo de calorias de 800 calorias. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de próximo ali de 10.000 calorias para emagrecer 1 quilo de gordura? Então ela demoraria quantas semanas ali para perder esse 1 quilo de gordura com a dieta nesse ritmo aqui? Ela demoraria 10 semanas? 12 semanas? 12 semanas, 3 meses para perder 1 quilo de gordura. Só que o que acontece com a Bruna? Olha que loucura, gente. Na cabeça dela, ela está se esforçando, porque ela está fazendo exercício todos os dias, ela está fazendo um sacrifício de segunda a sexta, porque ela não está comendo doce de segunda a sexta, dieta 1.500 calorias, tudo pesadinho, tudo organizado. Aí a Bruna está fazendo aquele sacrifício, tá indo para academia todo dia. Aí, pô, em 3 meses, para perder 1 quilo, o que acontece? Ela desanima. Ela faz a dieta, não perde nada durante a semana, desanima. Aí depois ela viaja no Réveillon, e no Réveillon ela ganha 1 quilo. Aí ela fica no empate, 0-0. Demorou 3 meses para perder 1 quilo e ganhou 2 quilos numa viagem de 15 dias. Quem que fica animado desse jeito? Vocês estão conseguindo perceber o que acontece, gente? Isso é o que acontece com as pessoas. Só que no mundo real, talvez no mundo real, não seja exatamente desse jeito, né? Ela comendo 4 refeições do jeito que eu coloquei. No mundo real pode ser mais, pode ser pior do que isso, tá? No mundo real pode ser pior do que isso. Só que no mundo real, a pessoa, durante a semana, ela não faz a dieta certinha também. Sempre tem um diazinho que ela falha, aí tem um diazinho ali que tem um aniversário de uma amiga, aí tem um bolo que alguém do trabalho levou. Então a pessoa falha, às vezes, até durante a semana. E aí, junta com as falhas de final de semana, a pessoa não tem resultado. Só que na cabeça dela, a dieta não dá efeito para ela, o treino não dá efeito, porque na cabeça dela ela tá fazendo tudo certo durante a semana. Só que vocês conseguiram, gente, enxergar isso aqui, que não está sendo dessa forma? Coloca para mim no chat. Eu vou até abrir o chat aqui para eu dar uma olhada. Coloca para mim no chat se vocês conseguiram entender isso aqui. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade que eu vejo aí da maioria das pessoas que não consegue ter resultado. O final de semana atrapalhando, ok? Tranquilo? Cadê? Ninguém colocou no chat? Coloca aí para eu ver. Então, gente, assim, se não organizar a dieta direitinho, a pessoa não tem resultado, tá? Então, a realidade é essa. 14.700 calorias menos 10.500 calorias, o
que é dá 4.200 calorias se ela tivesse feito a dieta certinha. Tá? Então ela gastou 14.700. Se ela tivesse feito a dieta de segunda a segunda, de 1.500, ela teria ingerido só 10.500 calorias. Aí a Bruna teria um déficit de 4.200 calorias. 4.200 calorias dá para ela perder ali entre 300 gramas de gordura e meio quilo de gordura. Ela perderia isso por semana. Então, observem como não é tão simples emagrecer assim. Então eu teria que fazer dieta de segunda a segunda, gente, para perder isso. Só que, cara, infelizmente não existe outra alternativa. Se não essa, de ajustar, de ser mais ativo, de treinar com mais intensidade, fazer a dieta direitinho. Uma vez que você já engordou, que você está com sobrepeso importante, não tem jeito, vai ter que fazer um certo sacrifício para conseguir chegar num ponto de equilibrar. Então, imagina se a Bruna faz a dieta de segunda a sexta, e final de semana ela come daquele jeito lá, que eu mostrei. Se ela já está no peso ideal dela, não vai acontecer nada, ela vai continuar com o peso ideal dela. Ela não vai nem engordar, nem emagrecer, ou senão ela vai até emagrecendo bem devagarzinho. Mas ela tende a não emagrecer, se ela se cuida durante a semana, e final de semana ela dá uma vacilada, ok? Por exemplo, eu faço isso, eu não engordo nem emagreço, meu peso é relativamente estável hoje em dia. Por quê? Porque durante a semana eu faço tudo direitinho e final de semana eu tomo minha cerveja, eu como minha carne mais gordurosa, entendeu? E é isso, e eu vou levando a vida numa boa. Agora, se eu precisar emagrecer, eu vou ter que dar uma ajustada no meu final de semana, por exemplo, ok? Então tem um filme que chama Fat, Sick and Nearly Dead. É algo como gordo, doente e próximo da morte. Tem o 1 e o 2. É um documentário. Eu não sei o nível de veracidade desse documentário, tá, gente? Mas eu quero que vocês entendam o pensamento que o cara teve. Tá? Era um cara que ele estava lá doente porque ele não se cuidava, ele tinha uma doença autoimune, o cara estava acima do peso, não fazia exercício, estressado no trabalho, e de repente a saúde do cara estava completamente deteriorada. Depois de, sei lá, 20, 30 anos fazendo isso, né, não se cuidando, o cara estava com a saúde deteriorada. Aí ele resolveu que ele ia mudar. Ele falou, cara, eu vou mudar. Eu não quero ficar desse jeito, eu não quero morrer. E aí, isso tá no documentário, tá, gente? Aí o que o cara fez? Ele falou o seguinte, olha o pensamento do cara, tá? Vê se vocês conseguem captar a mensagem que eu quero passar pra vocês. O pensamento do cara foi o seguinte, eu agredi a minha saúde durante 20 anos. Eu cometi um crime contra a minha saúde, isso foi o cara falando, eu cometi um crime contra a minha saúde durante 20 anos. Durante 20 anos eu fui negligente, eu não fiz exercício, eu me alimentei mal, e eu estou colhendo os efeitos disso. Então, assim como um bandido que comete um crime, ele tem que pagar perante a sociedade o crime dele, e ele vai preso e fica às vezes 10 anos na prisão, 5 anos na prisão, para pagar o crime que ele cometeu, assim como um bandido faz isso, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que pagar o meu crime. A minha sentença é ficar, agora eu não lembro de cabeça a quantidade de tempo, a minha sentença é ficar tanto tempo sem comer. Só que assim, o comer dele é o quê? Mastigar, comer uma coisa que ele gosta. Ele ficou não sei quantos meses à base de suco de vegetal, suco verde, suco de fruta, umas coisas assim, tudo suco de vegetal, aqueles na centrífuga, aquelas coisas meio de americano, né? Meio de maluco. Óbvio que a estratégia dele é uma bosta. Eu considero assim, a estratégia nutricional muito restritiva, não é legal. Só que deu resultado para ele, porque ele emagreceu. Ele começou a emagrecer, aí mostra ele no médico, melhorando os níveis de saúde dele, e o mais legal, ele impactando outras pessoas, ele impactando os amigos do trabalho, e mostrando como é que ele estava fazendo, e outras pessoas vindo, e aí beleza, aí o cara ficou lá naquele tempo lá, emagreceu, aí ele chegou o dia dele comer. E aí no documentário falando assim, amanhã é o dia para eu fazer a minha refeição, estou muito ansioso, tem não sei quanto tempo que eu não como, eu estou muito emocionado, muito feliz que amanhã eu vou voltar a comer. Aí você já pensa o seguinte, né? Pô, o cara vai voltar a comer, vai lá na pizza, né? Tocar o terror, comer um negócio. Não, aí aparece o cara acordando de manhã e falando assim, eu estou indo agora para minha sessão de exercícios e eu vou comer agora, vai ser minha primeira refeição. Aí ele pega uma maçã e começa a comer a maçã. Ou seja, ele mudou a mentalidade. Ele não queria ser mais aquela pessoa que ele era antes. Ele fez um sacrifício durante um tempo, pagou um preço alto para tentar reverter parcialmente aquele crime que ele cometeu contra a saúde dele. E aí, depois que ele cometeu esse crime, que ele pagou esse crime, aí ele estava se liberando para comer, mas assim, sem cometer o crime de novo. O problema das pessoas é que elas voltam a cometer o crime, tá? Então, assim, o que eu tô falando para vocês
é que a mentalidade que vocês têm que ter, quem está querendo emagrecer, não precisa exagerar, né, na mentalidade, tá? Fazer dietas restritivas, eu não sou a favor disso porque elas tendem a não ser sustentáveis. Poucas pessoas vão conseguir fazer o que o cara fez. Restringir demais e depois segurar a onda, ok? Então, mas a mentalidade que vocês têm que ter é essa, de, eu passei tantos anos engordando. Para pensar, gente, quanto tempo vocês engordaram? Você está acima do peso? Você ficou acima do peso em um mês? Ou foram alguns meses, talvez anos? Então não queira emagrecer tão rápido. Então pensa que você vai ter que pagar aquilo que você cometeu contra você, tá? Algumas pessoas eu sei que não, algumas pessoas a vida inteira estão acima do peso, por questões familiares, por outras questões, tá, gente? Eu não estou julgando ninguém. Mas assim, talvez a mentalidade vai ter que ser essa, porque durante algum tempo você tem que fazer um sacrifício para depois você conseguir ter esse equilíbrio. O equilíbrio de fazer a dieta de segunda a sexta e exercício de segunda a sexta e final de semana vacilar demais, isso não é equilíbrio. Quer dizer, isso é equilíbrio. Só que quem quer emagrecer quer desequilibrar. Lembra na aula que eu mostrei para vocês, a aula de balanço calórico? A gente quer ter um balanço calórico negativo, então é o desequilíbrio na balança energética. Desequilibrando a balança energética para o negativo, você vai emagrecer. Então a gente quer desequilibrar. Ok? Então, no processo de emagrecimento, o foco é o desequilíbrio, mas é o desequilíbrio de déficit calórico. Aí, depois que você emagreceu, aí sim você pode ficar no equilíbrio energético. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Vamos agora para a parte que interessa, né? O que pode ser feito? O que a gente pode fazer para que o final de semana, as nossas festas, as nossas férias não sejam muito comprometidas? O que a gente pode fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, ser ativo no final de semana. É muito importante que vocês sejam ativos no final de semana. Pode parecer besteira, gente, mas só para vocês terem ideia, uma caminhada no parque, pegando um solzinho, ouvindo uma música, um podcast, alguma coisa assim que tenha movimento, dependendo do peso da pessoa e do ritmo que ela caminhar, vai fazer ela gastar 200 calorias, 300 calorias em uma hora, 250 calorias, tá? 200, depende do tamanho do peso da pessoa. 200 no sábado e 200 no domingo já são 400 calorias, 500 calorias. Isso soma com o que você precisa. Então, né, 500 calorias às vezes é uma refeição inteira. E eu estou falando de uma atividade física não estruturada. Mas você pode tentar fazer duas coisas. Você pode fazer uma caminhada, um movimento para pegar um sol, ver pessoas. E além disso, fazer um exercício, por exemplo. Ser mais ativo no final de semana. Não ficar só paradão, só Netflix. Cara, isso é péssimo. Então tente ser ativo no final de semana. Isso é um ponto que contribui bastante. Não só pelo gasto energético, mas uma contribuição importante que eu vejo quando a pessoa é mais ativa, principalmente quando ela vai para um parque, ela vai para uma academia, é a mentalidade. Ela tá no parque, ela tá vendo pessoas se exercitando, pessoas se cuidando, ela tá vendo aquele velhinho ali de 70 anos correndo. Ela tá vendo isso, tá se confrontando com isso, e aí isso dá mais força para na hora da sua refeição do almoço você segurar mais a onda, por exemplo. Você se sente mais vivo quando você está conseguindo ter essa conquista de levantar cedo e ir para uma caminhada, andar de bike, fazer uma trilha. Começa a fazer uns passeios assim, vai numa cachoeira. Então, faça isso, seja ativo no final de semana. É o primeiro ponto de equilíbrio, de controle, de mudança de mentalidade que a gente tem. O segundo é se programar para saídas. Não tem jeito, a gente precisa ter uma programação. A programação, ela começa não só decidindo o lugar que vai, inclusive antecipando a decisão que você vai ter de tudo que você vai fazer ali. Do tipo, cara, eu tô indo pro lugar, eu vou dar um exemplo meu, tá? Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, quando eu vou para casa, agora eu mudei de cidade, né? Não tô mais morando em Brasília, mas no final de semana eu ia muito para casa do meu cunhado em Brasília, e ele é gaúcho, né? Sempre tem churrasco na casa dele, e a gente ia lá e passava o dia inteiro comendo churrasco e bebendo cerveja. Só que aí eu ia voltar dirigindo, aí o que eu fazia? Aí depois que começaram a lançar Heineken sem álcool, eu comecei a comprar a cerveja sem álcool. Eu levava a Heineken sem álcool para tomar lá. Mas antes de ter cerveja sem álcool, aí quando minha esposa ia dirigir, aí eu pegava e começava, eu vou falar um pouquinho como é que eu consumo de bebida alcoólica para vocês mais no final, algumas estratégias, mas eu sempre levava água com gás para ficar alternando com a bebida alcoólica. Então você pode ter essa mentalidade em todo o evento. Tipo assim, já definir antecipadamente quantos chopps você vai tomar. Ó, estou saindo, eu vou me limitar a 2 chopps. Meu foco é tomar 2 chopps.
Eu vou me limitar a não petiscar. Então eu vou comer antes de sair de casa. Ah, não, mas eu tô indo para um restaurante que eu gosto da comida. Tá, então eu vou pedir uma salada antes para comer menos dessa comida. Enfim, tem que montar um ambiente na cabeça já mental, a estratégia da saída. O que você vai fazer quando você chegar naquele local? É muito importante que você faça isso. E tenta, obviamente, seguir o plano. Mas o plano não é assim, vou preparar uma marmita para levar para o almoço de domingo da família. Ah, não, ó, tá vendo? Isso aqui é superação. Não, isso não é superação, isso é ser sem noção. Você não precisa levar sua marmita no domingo. Você pode mapear a comida que tem na casa e tentar fazer uma boa escolha. Ah, só tem lasanha. Tá, então come pouco. Come pouco da lasanha. Bebe água com gás para compensar. Não toma refrigerante. Enfim, mapeia, dá uma olhada nas opções que você tem e faça ali a sua ativação ali para você comer menos. Não, eu vou comer pouquinho aqui, quando chegar em casa então eu como melhor. Porque que só tem porcaria. Então, assim, estrategicamente é fundamental que você se programe para saídas, diminuindo a frequência que você sai para lugar que você tende a comer mais e montando a estratégia daquele local. O que você vai fazer naquele local? O que você pode comer para ter um menor impacto? Isso é muito importante, gente. Essa estratégia é muito importante, ok? A estratégia do consumo de álcool, que a gente vai falar, eu vou deixar um pouquinho mais para o final para falar, eu vou dar algumas dicas para vocês como é que a gente pode lidar com a bebida alcoólica, porque realmente é algo que acaba atrapalhando demais ali o processo. Uma coisa que ajuda a não ter muita fome, e com isso vou te ajudar a controlar o quanto que você come, é fazer uma refeição mais proteica antes de sair de casa. Lembra que a gente falou na aula de proteína, que a proteína é o nutriente mais sacietógeno, deu um monte de dicas lá de proteínas magras, vocês lembram disso, né? Quem assistiu a aula. E aí quando a gente pode se programar, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu vou com a minha família para pizzaria. Caramba, se eu chegar na pizzaria com fome, eu vou tender a comer mais. Então o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, atrasar o seu lanche da tarde. O lanche da tarde de vocês, né? Da dieta de todo mundo tem um sanduíche natural como opção. Então você pode atrasar o lanche da tarde, colocar um monte de proteína ali, um frango a mais nele ali, para você comer e não estar com tanta fome na hora da pizza. Aí o que você vai fazer? Você vai na pizza, você vai comer a pizza que você gosta. Só que você vai pegar uma fatia, você vai pegar 2 fatias. Você vai comer pouco. Por quê? Porque você não está com fome. Ou você está com pouca fome. Ok? Então essa refeição proteica antes de sair de casa, ela ajuda demais. Outra coisa que dá para fazer, às vezes, dependendo do lugar, é sempre pedir uma salada antes. Aí come a salada devagar, mastiga bem, evita ali, tira gosto ali antes da refeição, né? E isso já vai fazer com que na hora do prato principal, que talvez seja mais calórico, você não esteja com bastante fome. Né? Outra coisa que é importante com relação ao tira gosto, cara, porque assim, a bebida alcoólica ela é ruim, tá? A bebida alcoólica ela é ruim, mas tira gosto tende a ser pior. Tira gosto tende a ser pior. Pensa comigo, ó, uma long neck tem 130 calorias. Uma long neck tem 130 calorias. Se você tomar 3 long necks, você vai ter 450 calorias. É até considerável. Demora um tempo pra gente tomar 3 long necks, né? Agora sim, castanha. Você comer ali um pacotinho de castanha de 100 gramas, são 600 calorias. Uma fatia de queijo de 30 gramas são 80 calorias. Tá? Então você comeu ali, 100 gramas de queijo, você vai ter consumido ali próximo de 250 calorias, só de queijo. Aí, dependendo da carne que você come, uma picanhazinha ali, um pedaço pequeno, às vezes são 300 calorias. Aí tem batata frita. Então, o tira-gosto, ele é destruidor de resultado. Então, qual que é a estratégia que eu considero adequada? Porque, olha só, tem muita gente que tem aquela mentalidade de que sentou, né, se divertir, todo mundo racha a conta e pagou. Né? Tem esse negócio, né? Às vezes a pessoa senta no bar, aí o que acontece? Você chega lá, às vezes, na estratégia de não comer muito, aí o seu colega do lado pede uma batata frita, aí o outro pede não sei o quê. Aí você, né, tem muita gente, eu já vi muita gente assim, né? E eu já fui essa pessoa, tá? Hoje eu não tenho essa mentalidade mais. Aí você quer aproveitar, tá todo mundo pagando, né? Eu vou pagar a conta também, então eu vou aproveitar, vou comer. Aí você vai lá, come, aí você vai lá, come a batata frita, come o negócio que você nem tinha programado de comer, você vai comendo só porque vai pagar no final das contas. Pare e pense o seguinte, você não está pagando para comer. Porque se você fosse para um boteco, para comer você não iria para um boteco, você iria para um restaurante melhor. Então a mentalidade é, você está pagando para se divertir com seus amigos. Você está pagando para sentar na mesa com pessoas que você gosta. E se você tiver que pagar a conta, dividir a conta que todo mundo comeu, você vai se dividir do mesmo jeito.
Porque senão vai ser o prejuízo do dinheiro, que você já vai ter mesmo, de qualquer forma, e o prejuízo no seu processo de emagrecimento. São 2 prejuízos. Não é melhor ter um prejuízo só? Só, entre aspas, o prejuízo financeiro? Então, vá na mentalidade que você está se divertindo. Então, se você está com fome, escolha algo mais adequado. Sei lá, um espetinho de frango, um carpaccio, enfim. Aí tem várias, depende do lugar, tem algumas opções que são mais adequadas, a gente vai falar daqui um pouquinho sobre elas. Mas mentalidade, gente, é muito importante essa mentalidade aqui de não coma porque os outros pediu. Não faça isso, tá? Ah, eu tô muito afim de comer essa batata. Então você vai lá e come um pouco da batata. Mas comer só porque os outros pediram, porque tá lá na mesa, sem você ver, sem você perceber, não faça isso. Em casa, se você for fazer alguma coisa em casa, tenta fazer um tira-gosto mais calórico. Menos calórico, desculpa, tá? Então, assim, dá pra fazer carpaccio em casa, dá pra fazer ali ceviche, dá pra fazer palitinho de vegetais, dá pra tentar inventar almôndega de carne, enfim, tem uma série de opções ali que a gente pode fazer em casa que são menos calóricas e que vai ajudar você a se divertir. Eu tô falando isso porque eu, particularmente, eu faço muito com minha esposa. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de ir em casa. Às vezes ela vai fazer um prato, vai cozinhar. Às vezes a gente só quer tomar um vinho, ficar conversando. E aí a gente faz isso. A gente às vezes faz. Tem vezes que come uma porcariada mesmo. Né? Um dia desse na Copa mesmo eu comi cerveja com Pringles. Mas tem dia que, por exemplo, que a gente come um sashimi, que a gente come um ceviche de tilápia, vai lá, compra tilápia, faz uns sashimis e depois come um ceviche, e é isso, ficou por isso mesmo, toma pouca cerveja, eu sempre divido um vinho com ela, né? Então assim, em casa dá pra fazer isso, mas na rua, em muitos lugares que vocês frequentam também dá pra fazer isso, ok? E a mesma mentalidade que a gente tem que ter de quando sai com os amigos e não tocar o terror ali, porque tá pagando, é a mentalidade na viagem também, mudar um pouquinho a mentalidade. Então, tem muita gente que faz viagem gastronômica. Ah, tô viajando agora, eu vou comer tudo que eu posso e não posso. Tô indo pra Gramado, chocolate quente, fondue. Não, galera. Coloquem na cabeça que tentar na viagem você ir para se divertir com outras coisas. Você tá indo pra praia, não é para comer batata frita na praia. Você tá indo pra praia para ver o mar, para tomar um banho de água salgada, para ver uma paisagem, para pegar um sol. Porque para comer batata frita você pode ir ali na esquina do McDonald's ali comer a batata frita. Vocês concordam comigo? Então, assim, você tá viajando, tenta valorizar mais passeios, paisagem, arte, outras coisas e não foco só na comida. Não que você não vai comer, que você não vai experimentar da gastronomia do local que você vai. Claro que você vai fazer isso. Mas esse não pode ser o foco principal de quem quer emagrecer. Na verdade, não deveria ser o foco principal de ninguém. Então, assim, tenta dividir esse foco, especialmente colocar um foco maior em outros aspectos da viagem e não na comida. Porque tem muita gente que faz aquela mentalidade, aquela mentalidade, tô indo pro rodízio, eu tenho que dar o prejuízo. Tô indo pro rodízio de pizza, eu vou comer até dar o prejuízo pro cara. Cara, você não vai estar dando prejuízo pro cara, já está contabilizado o quanto que ele come, você não vai ser o cara que vai dar prejuízo para ele, você só está dando prejuízo para você. Então, esqueça essa mentalidade, tá? Você não vai dar o prejuízo, então não é porque é rodízio que você tem que comer à vontade, não é porque você está num resort que é tudo pago que você vai tentar fazer jus ao seu dinheiro. Não é isso, não é essa mentalidade. Parem com essa mentalidade é péssima. Isso não existe, né? Então você vai para o resort para você ter tranquilidade. Eu, por exemplo, eu não gosto de resort. Eu vou para resort porque eu tenho 2 filhos pequenos e é o melhor lugar para eles irem. Mas quando eu viajo com a minha esposa, a gente gosta, às vezes, de não ficar numa pousadinha pequena, de charme, pra gente poder sair à noite, comer onde a gente quiser, e não ter que comer no resort, porque tá aquele negócio lá já, tá? Então, assim, muda a mentalidade, gente. Muda completamente essa mentalidade ali, de querer aproveitar. Outra mentalidade que as pessoas têm, e que é bem equivocada, é aquela mentalidade de desperdício, né? Que, tem que comer até rapar o prato, tem que comer tudo, não pode deixar. Aí a gente cresceu, né, a nossa geração cresceu com isso, né, na cabeça. Tem gente passando fome. Você vai jogar fora essa comida? Tem gente passando fome. Come! Tantas pessoas que queriam raspar esse prato aí, você vai deixar isso? Galera, para pensar o seguinte, vamos ser racionais. Como que você vai ajudar a matar a fome do mundo comendo aquele prato que você não deveria comer? Eu não consegui entender isso. Tem lá, você pediu uma pizza, aí você comeu 2 fatias, sobrou 2.
Aí você vai, não, para não desperdiçar, eu vou comer às 4. Não, não faça isso. Você não vai acabar com a fome no mundo fazendo isso. Então, não vai acabar com a fome no mundo, só que você está acabando com o seu processo de emagrecimento. Então, se você não quer mais, se você não está com fome mais, deixa aquela comida. Deixa o prato pela metade se você já está satisfeito. Se você puder levar aquela comida e dar para uma pessoa, aí sim você está contribuindo um pouco com a fome no mundo. Ah, me embala, por favor, essas 2 fatias de pizza. Não para comer no outro dia de manhã, né? Acordar de manhã, vou comer as 2 fatias de pizza de ontem. Hoje é meu café da manhã. Não. Você pega as 2 fatias de pizza, você passa ali num sinaleiro, alguma coisa, e oferece. Fulano de tal, meu garotão, você tá afim aqui dessa fatia de pizza aqui que eu trouxe no restaurante? Tem um monte de gente que vai aceitar. Se ninguém quiser, se você não encontrar ninguém, aí sim, aí você vai desprezar. Por quê? Porque você não vai matar a fome do mundo comendo aquilo. Então já tá pago, você já pagou, veio mais do que você tinha que comer, entendeu? Então, mudem a mentalidade. Talvez vocês estejam se enxergando em algumas dessas coisas que eu estou falando, tá? Então eu sei que tem gente que não pensa isso, mas tem gente que eu sei que pensa dessa forma. Deixa eu ver aqui mais. Pronto. Falamos ali da mentalidade final de semana. E de viagem de férias, eu já antecipei, na verdade, né, sobre a questão das férias. Então, dicas fundamentais agora, tá? Então, assim, a mentalidade, a gente já falou sobre a mentalidade de férias, das férias, agora dicas fundamentais para não zoar a viagem já no ponto de partida, no ponto inicial. Então, primeira coisa, compra alguma coisa que seja adequada, alguma comida bacana, que esteja dentro da estratégia de vocês para vocês levarem no trajeto. No carro, quando é uma viagem de carro longa, no avião, quando vocês vão uma viagem. Porque às vezes você chega no avião com fome, aí no avião o que eles vão servir? Hoje não serve mais quase nada, né? Mas quando serve é batatinha frita, é não sei o que, é só porcariada. Então leva ali, cara, às vezes você pode levar um iogurte, enfim, tem várias estratégias, né? Depois a gente vai falar sobre algumas opções que dá para levar. Viagem de carro, leva um sanduíche natural. No avião, tenta levar às vezes ali aqueles Iopro, né, aquela bebida proteica. Às vezes pode ser válido uma barrinha de proteína nessa situação. Enfim, tem coisas que são muito mais adequadas do que você comer aquela batatinha frita que está lá no avião. Você parar na beira de estrada, além de arriscar ter uma toxinfecção, alguma coisa assim, você está comendo uma coxinha porque é a única coisa que tem. Tá? Então, se organiza para levar a comida no trajeto da viagem. Isso é interessante. Dependendo do lugar que vocês vão, de férias, né, se organiza também para levar itens que podem ser difíceis de você encontrar caso você queira manter a sua dieta. Então, dinâmica de viagem, o que vocês podem tentar? Opa, vou voltar aqui. Então, às vezes, vou levar o iogurte, tenho intolerância à lactose, vou levar meu iogurte sem lactose, vou levar o whey protein, vou levar isso, vou levar aquilo. Vê se, dependendo da viagem que vocês forem fazer, se isso se encaixa na rotina, tá? De levar coisas que podem facilitar a vida de vocês. Ok? Quando você estiver chegando no destino, se organize para fazer as compras básicas. Claro, se está no hotel, é difícil às vezes deixar coisa no hotel, né? Mas assim, às vezes você está numa viagem que você, sei lá, ficou num Airbnb, Então, para evitar de ficar pedindo iFood na hora que bate a fome, se organiza de comprar as coisas que vocês vão já comer ali, para ter ali itens que são mais favoráveis ali para vocês manterem a dieta mais certinha. Se possível, tá? Se possível, tente manter a rotina que vocês já têm. Qual rotina? Rotina de exercício, rotina de ter as refeições, rotina de horário, às vezes o café da manhã, enfim. As rotinas que vocês têm, tentem manter alguma coisa da rotina, pelo menos no que tange a questão da saúde, ou seja, nutrição e exercício. Pelo menos parcialmente. Não vai dar para manter a mesma rotina quando viaja, né? Às vezes de ritmo, de exercício, de alimentação, não dá. Às vezes não dá mesmo, é impossível. Muitas vezes. Mas tenta manter parcialmente, tenta fazer algum ajuste, mapeia ali o ambiente e vê o que dá para você fazer para manter parte da rotina. Tenta manter pelo menos metade das refeições dentro do que você planejou, dentro do que você já está fazendo da dieta. Ou realize elas de forma mais estratégica. Tá? Então eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu geralmente tenho 4 refeições por dia. Hoje, nesse exato momento, eu estou num fluxo de ter 5 refeições.
porque eu tô acordando muito cedo, eu tô preferindo meio que dar uma fracionada ali no meu café da manhã. Então, minha primeira refeição tá sendo por volta ali de 5h30, no máximo 6 horas, às vezes 5 horas. E aí, quando tá sendo mais ou menos umas 9 horas, eu tô fazendo uma outra refeição pequena. Whey protein com iogurte, uma coisa bem tranquila, tá? Então, assim, em viagens, por exemplo, eu, geralmente, quando viajo, a maior parte das viagens eu faço isso. Eu faço 3 refeições. Habitualmente eu faço 4, nesse momento agora eu tô fazendo 5, mas habitualmente eu faço 4, a maioria das vezes. E aí, quando eu viajo, eu faço 3. Por exemplo, agora eu vou viajar, né? Tô indo para Brasília amanhã. Eu não vou fazer 5 refeições, porque eu vou tomar o café da manhã no hotel, vou ficar no hotel, e o meu café da manhã eu vou tomar na hora que minha família acordar. Eu vou acordar mais cedo, porque eu tenho que trabalhar um pouquinho antes deles acordarem, então eu devo estar fazendo meu café da manhã por volta de 7 horas, 8 horas. E aí eu comendo 7, 8 horas, depois eu só vou almoçar. E aí, alguns dias, provavelmente eu vou fazer algum lanche à tarde, eu não sei, e alguns dias não vai ter lanche à tarde, vai ser só jantar. Quando eu faço viagem, por exemplo, de férias mesmo, assim, pra praia, ou quando eu faço uma viagem pra, sei lá, vai visitar um local em outra cidade, na Europa, sei lá, em qualquer lugar assim, geralmente eu faço 3 refeições, porque eu acordo um pouco mais tarde. Aí daqui um pouquinho eu falo como é que vocês podem organizar essas refeições. Então eu acordo um pouco mais tarde, o almoço é um pouco mais tarde também, e aí o jantar fica ali no horário que eu não preciso depois fazer uma ceia, mas também não preciso fazer um lanche da tarde. E aí, com isso, eu abro espaço para ter refeições mais calóricas, já que eu diminuí a frequência delas, eu diminuí a quantidade de refeições. Então, se eu tinha 4 refeições antes e agora eu estou tendo 3, eu posso comer um pouco mais de caloria em cada uma delas. Ou posso direcionar as minhas calorias mais para uma delas, para ter um certo equilíbrio. Lembra quando eu falei para vocês, logo no começo da aula, que eu estava no desafio e mesmo comendo diferente lá, minha refeição tendo mais de 1.000 calorias no almoço, eu cheguei no final do dia bem próximo do que eu ficava no habitual. Por quê? Porque eu fiz 3 refeições aqueles dias, ao invés de 4, que é o meu habitual. Então vocês podem fazer esse tipo de coisa, ok? Então caso queira emagrecer, isso é foco para quem quer emagrecer ou manter o peso, avalie a possibilidade de realizar menos refeições, ok? Avalie essa possibilidade, porque isso pode sim ajudar. E aí, uma dica que eu acho bem legal é de organizar para ter um bom café da manhã. A maioria das pessoas que viajam acaba fazendo refeição de café da manhã em hotel, tá? Quem viaja fica em hotel, e mesmo que não fique em hotel, que fique em casa, dá para organizar para ter uma refeição melhor no café da manhã. Eu, por exemplo, coloco como a minha refeição talvez maior do dia, para justamente passar várias horas sem precisar comer nada. E aí, essa ser a maior refeição do dia pode ser útil. E aí, nessa refeição, a gente tem que tentar ter o foco na proteína. Por quê? Porque a proteína ela é o nutriente mais sacietogeno. Então, se eu coloco mais proteína nessa refeição, eu consigo ficar até várias horas sem comer nada. Então, por exemplo, você imagina se eu tomei um café da manhã 8 horas da manhã, isso para quem quer emagrecer, viu, gente, especialmente, e aí, essa refeição foi mais proteica, eu só almocei lá pelas 2 da tarde. Aí eu consigo não ter refeição à tarde. Porque daí eu vou comer, sei lá, 7, 8 horas da noite, eu consigo. Vou estar com fome, mas eu consigo segurar a onda e ficar com 3 refeições. Então foco na proteína quando vocês estão nas viagens. Agora, claro, vocês vão tomar cuidado com alimentos que são refinados e muito gordurosos. Eu, por exemplo, quando for num café da manhã de hotel, eu não fico ali pegando aqueles bolo, biscoitinho, eu tento pegar ali um omelete. Aí, eu, por exemplo, quando não tem carne ali, aí sim eu pego peito de peru, presunto, embutido, porque não tem outra opção de proteína. Então tem ali ovo, muitas vezes o ovo é muito gorduroso, aquele ovo mexido que é mais manteiga do que o ovo, aí às vezes eu pego pouco dele, eu nem pego. Às vezes eu quero comer um bacon, a única situação que eu como bacon é quando eu como sanduíche ou quando eu vou em hotel assim, que dependendo da cara do bacon eu pego. Mas eu tento pegar mais das outras proteínas, eu pego às vezes um iogurte proteico, ou um iogurte natural normal, coloco ali uma fruta. Então, por exemplo, meu carboidrato é a partir disso. Eventualmente ali, às vezes uma aveia, é a fruta ou às vezes eu como assim uma tapioca mais recheada, tá? E evita suco, tá? Evita suco justamente por essa questão de caloria, né? Se for um suco mais aguado, você conseguir ficar sem adoçar, beleza. Agora suco de laranja, suco de uva, toma bastante cuidado. Então opções interessantes, omelete que você pode pedir para fazer, você pode pedir para a pessoa fazer só com mais clara, você pode pedir para ela rechear com carne, com frango, com atum. Tentar pegar um iogurte desnatado, geralmente tem iogurte desnatado em hotel, ou você compra, ou leva seu próprio whey protein para colocar.
Embutido, como eu falei, é válido nessa situação. No dia a dia, comer com frequência não é legal. Mas nessas situações aí de viagem, a gente tem menos opções proteicas, aí vale comer um peito de peru, um presunto, entendeu? Para pelo menos eles são magros. Tem mais sódio, mas pelo menos não tem tantas calorias. Para essas situações, beleza. Ok? Aveia, pão integral, tá? Evita os bolinhos, aquelas coisas lá, tá? Tenta evitar isso. Aí o almoço, você tenta atrasar essa refeição, como eu falei, tenta atrasar a refeição e sempre coloca como regra. Essa regra vocês já vão. Eu estou na viagem, eu tenho uma regra. Todo almoço eu vou iniciar com um prato de salada. Eu vou pedir uma salada. Eu vou comer vegetais. Aí você vai comer lentamente aquela salada. Eu coloquei uma aula, gente, tá? Eu coloquei uma aula na plataforma, naquele módulo assim, o ouro está aqui. Lembra que tem um módulo lá que eu coloquei, cara, eu coloquei muitas aulas top lá de mentalidade para vocês. E aí tem uma das aulas que eu falo sobre a eficiência que a gente tem em comer lentamente, comer devagar. Tá? Então, assim, eu mostro um estudo que fala sobre isso, sobre mastigar devagar, sobre talheres, enfim, vocês têm que assistir essa aula é sensacional. Então, vocês vão exercitar isso, isso que vocês vão aprender lá, nas viagens de vocês. Vão pedir um prato de vegetais, você vai fazer isso. Você vai ver que quando você for pro prato principal, você não vai estar com muita fome mais. Aí o que você vai fazer? Você vai comer menos dele. Você vai dividir com alguém, você vai pegar uma quantidade pequena. Se sobrar, você vai deixar, lembrando que você não vai matar a fome do mundo comendo. Aí você deixa, porque você já está satisfeito. Então tenta que o almoço, coloque o almoço como uma refeição que é a refeição que você não vai chutar o pau da barraca, tá? A não ser que você vá almoçar num lugar que é especial, aí você realmente quer comer aquela comida de lá. E se possível, desse almoço, obviamente, você prioriza ali uma proteína magra. Então assim, tá viajando, pega um peixe, pega ali sei lá, um camarão, é uma viagem, é uma coisa diferente. Você pode comer uma coisa diferente e ainda mantendo magro. Pra que isso? Pra você deixar que a refeição da noite talvez seja um pouco mais calórica, tá? Então assim, cuidado com suco, com refrigerante. Se for comer doce, pega pedaço pequeno. Eu, por exemplo, quando eu viajo, praticamente, assim, quase sempre eu como um doce da sobremesa lá. Pego aquelas sobremesas que, se não tiver disponível naquelas bancadas ali, eu não como. Eu não peço um doce extra. É muito, muito raro eu fazer isso. Pego o cardápio de doce. Bicho, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Mas quando eu vou em buffet, por exemplo, vou no hotel, por exemplo, vou comer num buffet que tem ali o doce, eu sempre peço. Pego o pudim de leite, que é o que eu gosto mais. Mas eu só faço isso ou quando eu tô num lugar que tem, né, que é bem raro de ter, não é tão comum de ter, final de semana, às vezes na casa de alguém, ou quando eu viajo. Tá? E eu tô dentro do meu peso, né, gente? Então, assim, dá pra ter. E se você quiser comer, beleza, coma, mas pega um pedaço pequeno, divide com alguém. Tá? Vamos dividir aqui esse petit gâteau, metade, metade, em vez de comer um inteiro. Enfim, dá um jeito de comer um pouco menos no almoço, ok? E se exagerar nessa refeição, se comprometa a realizar um jantar moderado. Cara, exagerou no almoço, porque aquele almoço ali não teve jeito, aí você tenta jogar o foco para que o jantar seja tranquilo, para não ter duas refeições muito calóricas no dia, ok? No jantar, aí isso é uma dica minha, tá? Desculpa, uma dica não. O que eu faço? Eu geralmente é a refeição que eu escolho para comer livremente. E o livremente não é me programando para comer muito. Não é assim, eu vou, agora é o jantar, deixa eu achar o restaurante que eu vou comer mais. Não. Comer livremente é assim, se eu estou a fim de ir num fundi, eu vou comer no fundi. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma viagem que eu fiz com minha esposa de 10 anos de casado. A gente foi para Paris. Né? E aí teve um dia que a gente comeu lá aquele prato lá, que eu esqueci o nome lá, que é a carne com a batata, tem aquele molho, aquele prato deles lá, que é bem calórico, né? Carne com batata frita, um molho bem gorduroso. Aí esse dia a gente comeu isso. Mas teve um dia que a gente foi num restaurante de frutos do mar, que a gente comeu quase nada. Primeiro que era quase tudo ruim, segundo que era frutos do mar, tudo com pouca caloria. Então assim, o foco não é em comer muito, o foco é em se divertir. A gente teve a experiência de ir num tradicional, 2 tradicionais, um numa linha mais calórica e outro menos calórica, porque a gente escolheu o restaurante pelas pesquisas que a gente fez, um lugar que a gente achou que era legal. Entendeu? Então, assim, aí eu deixo para aproveitar, eu particularmente deixo para aproveitar melhor a noite. Aí é da estratégia de cada um. Você só tem que tentar se programar na viagem para não chutar o pau da barraca, né? Na viagem inteira. Tá? Então, pensem nisso. De não ter essa mentalidade de chutada de balde. Mas use a regra de comer uma salada antes. Tá, galera? Tenta sempre colocar a saladinha antes, ela ajuda o intestino a funcionar bem na viagem. Tem um monte de gente que quando viaja fica constipado.
Por dois motivos. Primeiro, que tá em um banheiro diferente, a pessoa já fica meio inibida, porque é um banheiro de hotel, um negócio assim que não é da casa dela, ela não tá tão tranquila. Isso já é uma coisa que acontece, é bem comum. Segundo, porque a pessoa às vezes não bebe água durante o dia, às vezes ela tá comendo pouco vegetal, e aí o intestino prende, né? Aí fica horrível. Então, assim, tenta se organizar de comer a salada, tem até esse auxílio. Além de auxiliar você a comer menos, tem o auxílio no intestino também. Refeições intermediárias, extras, quando você precisa levar, porque você não sabe a hora que você vai comer, é legal ter, tá? É legal ter sim. Então, algumas dicas. Sempre tenta deixar na bolsa em viagem, ou na mochila, saquinho. Às vezes um saquinho ou aqueles potinhos. Outro dia lá no grupo mostraram aqueles potinhos de bebê, né? Lembra que divide em 3 compartimentos o leite em pó? Eu já usei isso também, eu lembro que eu usei isso aí também. Então tem vários potinhos que você pode ter. Aí nesse potinho você deixar o whey protein, tá? Só whey protein, ou uma mistura de whey com leite em pó, desnatado, ou você pode levar aquelas bebidas lácteas proteicas que não precisa ficar refrigerado, Iopro, tem vários deles, né? Barra de proteína, tem algumas barras de proteínas que são menos calóricas. Depois me lembrem lá no nosso grupo, que aí eu mando para vocês uma lista que eu fiz das barras de proteína, as melhores barras, vocês me mandam lá no grupo, tá, gente? Lá do grupo lá do Resultado Acelerado, que eu mando essa lista para vocês. Uma coisa que é saudável, tem que tomar cuidado com a quantidade, mas assim, para pelo menos não comer qualquer besteira na rua, às vezes um mix de fruta seca com aveia e castanha, tá? Então você pode deixar, por exemplo, um saquinho que você coloca ali um pouquinho de fruta seca para dar um gostinho docinho, aveia em flocos grossos e umas castanhas. Todos esses 3 itens, eles duram bastante tempo, não precisam ficar refrigerados, duram semanas, aliás. E aí, um dos potinhos você deixa, por exemplo, o whey protein, whey com leite. Então chegou num horário que não dá para comer uma refeição, para não comer qualquer porcariada na rua, porque você já tá se programando pra noite ter uma refeição legal, cara, mistura ali, compra uma garrafinha de água, bebe a água, depois mistura ali o whey protein, tomou o whey protein com leite e come essas castanhazinhas, esses negócios. Só não exagerar na quantidade. Você vai ter uma refeição saudável. Ou uma barra de proteína, enfim. Então, se organiza para deixar isso na bolsa, deixa na mochila. É o kit emergência. Faça um kit emergência que ele é bem válido. O sanduíche natural é uma dessas opções de kit de emergência, tá? Que dá para levar, lanche da tarde, por exemplo. Eu, por exemplo, numa viagem que eu fui para Disney, eu fazia isso, cara. Eu não comprava, eu deixava para comer quando saía do parque, ou se no parque a gente ia ficar até tarde, tinha algum restaurante legal lá no parque, a gente às vezes fazia isso. Mas as refeições do dia a dia lá dentro do parque, eu levava, eu comprava, primeira coisa que eu faço quando eu vou lá nos Estados Unidos, quando tem o Walmart, eu vou no Walmart e eu compro iogurte proteico lá, que são maravilhosos, baratos. Hoje o dólar tá caro, né? Mas ainda assim são mais baratos que aqui. Compro sempre, tinha uns Smurfs proteicos, na época eu lembro que tinha. Eu compro pão integral, cottage, peito de peru, lá tem inclusive peito de peru sem aditivo químico. Eu faço sanduíches naturais, levo fruta, levo esses smoothies, eu deixo congelado e levo. E nos parques eu vou comendo isso. Eu, minha esposa, meus filhos. A gente vai comendo. E aí eu não chuto o pau da barraca. E não é só chutar o pau da barraca. Hoje em dia, né? A última vez que eu viajei, o dólar tava, sei lá, R$4. Hoje, ou menos de R$4. Hoje que tá quase R$6, sei lá, 5 e tanto. Caraca, ainda você sai pobre num parque desse. Né, quando você vai para o exterior. Então, assim, você ainda consegue ter uma economia de dinheiro, além de você manter ali seu planejamento, se divertindo. Aliás, porque eu estou num parque da Disney, eu não estou no parque da Disney para comer a coxa de peru lá, não, eu estou no parque da Disney para andar na montanha-russa, para ver os brinquedos, meus filhos verem o Mickey. Eu não estou no parque para comer. Comer eu como depois. Então eu mantenho a minha refeição para me manter firme no parque, podendo fazer tudo, saudável, melhor, né, mais barato, tá? Então tentem pensar dessa forma. E o sanduíche natural é uma boa opção para levar nessas situações. E sobre a bebida alcoólica, tá? A gente já está chegando no final da aula. Ficou uma aula bem longa, né? Eu queria ter sido mais rápido, mas eu quis também trazer uma aula bem legal para vocês. Sobre a bebida alcoólica, gente, então assim, a dica que eu dou, a primeira coisa é a seguinte, a primeira dica é de escolha a bebida que você vai beber menos, tá? Então o que acontece? A maior parte das bebidas alcoólicas, elas têm um valor calórico muito similar por dose. Então, por exemplo, o que é considerado uma dose de vinho? 150 ml. Uma dose de cerveja é uma long neck, 350 ml. Um chopp, 300 ml, mais ou menos. Uma dose de destilado, é um shotzinho, né, de 50 ml. Então, uma dose de bebida alcoólica, da maior parte das bebidas alcoólicas, eles têm entre 120 e 150 calorias. Algumas têm um pouquinho menos, por exemplo, gin,
tá? Então a primeira dica é beber aquela que você vai beber menos. Por exemplo, se eu quiser beber eu não gosto de uísque, eu não gosto de nada dessas coisas. Então, para mim, eu bebo vinho e cerveja. Entre vinho e cerveja, com 100% de cerveja eu bebo menos vinho. Com 100% de certeza, e não de cerveja, eu bebo menos vinho. Então, quando eu vou beber vinho, eu e minha esposa, a gente divide uma garrafa. E eu ainda acho que eu bebo menos que ela da garrafa. Porque eu vou bebendo bem devagarzinho, a gente divide uma garrafa, eu bebo meia garrafa de vinho. Se eu for tomar uma cerveja, pode acontecer de eu beber mais do que 3 long necks. Porque uma garrafa de vinho, ele tem 5 doses, né? Uma garrafa de vinho. Então, se eu vou beber 2,5, 3, por exemplo, e se eu for beber long neck, é bem provável que eu, dependendo da situação, que eu beba 3. Mas tem dia que eu bebo pouco. Por exemplo, na Copa agora, teve dia que eu bebi uma cerveja só. Dependendo, às vezes eu vou assistir o UFC, eu gosto muito de luta. E eu fico horas ali assistindo o UFC. Às vezes eu fico com 2 cervejas. Aí eu pego nessas situações cervejas artesanais, que são um pouquinho mais fortes ali, e não precisa ficar gelada, e vou bebendo devagarzinho. Tá? Então, escolha a bebida que você vai beber menos. Então tem gente, por exemplo, que vai beber caipirosca, e aí fica ali com aquele copo ali na mão, enrolando aquele tempão ali, porque muitas vezes a bebida, você nem bebe porque você tá afim de beber, você bebe para ter alguma coisa onde colocar a mão, para ficar segurando alguma coisa, você tá num bar, alguma coisa, você quer segurar alguma coisa, é um movimento meio automático, tá? Então assim, se for, por exemplo, uma caipirosca, você pede ali aí pega de fruta que tem pouco caloria, sei lá, limão, caju, morango, e aí você adoça com adoçante. E aí vai bebendo devagarzinho, na hora que tá acabando ali, joga um pouquinho de água com gás para dar uma rendida naquele negócio. Então, quem gosta? Eu não gosto. Eu, por exemplo, eu não peço caipirosca nem que me paguem, porque eu não gosto daquilo. Então, eu já gostei no passado, e olha lá. Então, assim, para mim, eu prefiro beber água do que beber caipirosca. Então, assim, pegue a bebida que você vai beber menos, escolha ela. Agora sim, então eu vou tomar uísque, eu bebo pouco. Aí só que você bebe uísque com energética. Aí lascou, né? Aí não resolve muito. Ok? Então, primeira dica é essa aqui, ó. Escolha aquela bebida que você sabe que você vai conseguir beber menos, que você vai conseguir beber devagarzinho. Isso é a primeira dica. Que aí, só de fazer isso, você já está reduzindo o valor calórico. Alterne a bebida com água. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente está num bar, igual agora me deu a sede aqui, eu tô com sede, porque eu tô falando aqui e vai acabando a saliva. Então dá vontade de beber alguma coisa. Só que se você tá num bar e só tem uma cerveja na sua frente, o que você vai beber? Tá todo mundo conversando, você vê uma pessoa bebendo, é automático. Se você parar pra pensar, ninguém no bar pensa assim, agora eu vou dar um gole na minha cerveja. Você faz isso no primeiro gole. Eu mesmo gosto de chegar assim, o primeiro gole é maravilhoso. Mas depois você não pensa mais. Você não pensa mais, agora eu vou dar um gole na minha cerveja. Você não pensa isso. Você faz isso em modo automático. Então, se você se organiza para sempre ter água junto com a bebida alcoólica, né, do lado ali, de preferência a água posicionada à frente do copo de bebida alcoólica, você vai tender a beber de forma automática, vários momentos vai tender a beber aquela água, sem beber a bebida alcoólica. Porque é automático, você nem percebe, você vai colocar na boca ali, é água, e muitas vezes você não se ligou que é aquilo. Tá? Então essa é uma dica que dá para fazer, que é alternar com água. Outra coisa que você pode fazer é colocar assim, eu vou pegar para cada um copo de chopp eu vou beber 2 garrafinhas de água com gás. Então só depois que você terminar a segunda garrafa que você pode pedir outro copo de chopp. Enfim, tem várias estratégias que você pode usar para beber menos. Eu particularmente eu sempre coloco água com gás, né? Eu gosto de água com gás, com gelo e limão. Eu acho super refrescante, eu acho gostoso. Então tem 2 benefícios, um de beber menos bebida alcoólica e o outro de já ir te ajudando na hidratação para reduzir o efeito da ressaca ali do outro dia para quem tem ressaca, ok? Então faça um esforço de alternar com água, independente se é com gás, se é sem gás, se é com gelo, com limão, tá? Então tenta fazer isso. Com suco de frutas não vale, porque o suco de frutas é calórico, né? Então para quem quer emagrecer não resolve muito. Aí, como eu falei, né, se possível, impõe algumas regras do tipo ingerir X garrafinhas de água para cada dose de bebida alcoólica, isso ajuda demais. Além daquela programação antes, né, hoje eu vou sair, só vou beber 3 chopps, vou beber 2 chopps. Então, coloca a programação antes ou na hora ali para você não exceder.
E como eu já falei, muito cuidado com petisco, usa aquela mentalidade que eu falei para vocês de não comer porque os outros estão comendo. E se você está num bar e está com fome, faça a escolha de petiscos mais adequados. Praticamente todos os bares têm, tá? Praticamente todos os bares têm opções menos calóricas que vocês podem usar. Então, por exemplo, carne magra, espetinho de frango, espetinho de filé mignon. Aí pede sem a farofa, pede sei lá, com vinagrete. Camarão assado, milho cozido, às vezes na praia, tem menos caloria do que você pedir, sei lá, um queijo coalho, que além de ter mais caloria, tem muito mais chance de estar contaminado ali, tá? Então, assim, tem opções de vocês pedirem coisas em qualquer lugar. Carpaccio, tá? Então, assim, tenta ver ali. E aí você tem que, obviamente, mapear o restaurante que você tá, dar uma olhada no cardápio, ver aquelas opções, usa a lista de substituição para ver as proteínas mais magras e tente fazer esse esforço. Cuidado, obviamente, com frituras, empanado, amendoim, queijinho, essas coisas são as coisas mais calóricas ali em termos de pastelzinho, coxinha. Isso é bem calórico, né, galera? Apesar de ser muito gostoso, não é legal de usar muito. Muito cuidado com a água de coco, tá? A água de coco é super saudável, é bem legal, refrescante, hidrata, muito legal, mas cada meio litro de água de coco tem mais ou menos 100 calorias. É o equivalente de, sei lá, uma banana grande. É o equivalente de uma fatia e meia de pão. Então, se a pessoa exagerar na água de coco, tomei 2 litros de água de coco hoje na praia. Cara, 2 litros de água de coco, só de água de coco aí foram 400 calorias. Tá? Então toma cuidado com o excesso de água de coco em praia e em outras situações. E reforçando, mais uma vez, cuidado especial com queijos, sucos, essas bebidinhas com gelo batido ali de capeta, essas coisas que tem leite condensado, esses negócios ali. Ostra por causa de contaminação, tá? Então, risco de contaminação, ostra, coisa na praia. Queijinho, esses queijinhos, cara, tem uma quantidade gigantesca ali de bactéria ali, desses queijinhos de praia. Então, toma bastante cuidado com o que você vai comer na praia. Então, sempre a melhor opção, na praia, inclusive, né? Se vocês não tiverem um bom critério de escolha de barraca ali, é vocês levarem, cara, os lanches de vocês. Tá? Então, deixa ali para sair, para fazer um almoço, ou pede coisa ali, principalmente em praia de lugar que não tem, sei lá, não tem tanta fiscalização, tem um risco de contaminação maior. Então, assim, evita ao máximo tomar suco, gelo na praia. Cara, o gelo às vezes tá derretendo e deixando as bactérias ali no copo de vocês. Então, confere se o gelo é um gelo realmente filtrado. Então, assim, cuidado, né? Cuidado na praia também, não só pela questão de engordar, mas questão de contaminação também, ok? E, como eu já falei antes, tenta fazer exercício na rotina. Se for para praia, tenta começar o dia dando uma caminhada. Enfim, viagens assim de passeio, tenta fazer mais coisa a pé, menos Uber, menos ônibus, menos metrô. Para longe, caminha, aproveita. Então, quanto mais movimento, tanto de exercício físico quanto de atividade física não estruturada, melhor para ajudar vocês ali, tanto a se manter ativos, quanto também para ajudar no menor gasto, menor ingesta calórica. E também, tá? E também com relação ao exercício, lá no módulo, eu acho que é no último módulo, quem já olhou lá na plataforma, eu deixei um módulo inteiro com uma sequência de exercícios que vocês podem fazer usando somente a fita de suspensão e o peso do corpo. Tá? Então tem exercícios que vocês podem fazer na viagem de vocês enfim, tá lá, cara, é bem legal, tem 3 opções ali para vocês fazerem, com cardio intercalado. Então, assim, tem explicando direitinho os equipamentos que vocês podem usar. Dá uma conferida lá na plataforma, tá no último módulo, que eu deixei lá preparadinho para vocês conseguirem ter acesso e quando forem viajar, poder executar isso aí. Mesmo quem não vai viajar, às vezes em casa, não deu para ir na academia, vocês já podem usufruir daquele material lá, tá? Então, mas em viagem faz sentido a gente tentar se manter ativo, até porque não é nem só pelo gasto energético, viu, gente? Às vezes em viagem é porque quando você voltar a treinar, tipo assim, você já tá mais, dependendo do tanto de tempo que você ficou sem treinar, voltar enferrujada, já dá aquela preguicinha. Então, quanto puder evitar de acontecer isso, melhor, né? Então, tentem se organizar ali para manter um pouco de atividade, às vezes curtinho, nem que rapidinho você vai lá na academia do hotel, se tiver, ou se não, leva a fita de suspensão, faz alguma coisa rápida, já ajuda demais. E, obviamente, não menos importante do que todas essas recomendações que eu dei para vocês, né, depois de 1h30 de aula,
se divirtam, né? Nas férias, nas festas, comemorem bastante, usufruam muito mais da companhia. Como eu falei para vocês, o foco são as pessoas que estão com vocês, os amigos, os parentes. Isso é o mais importante. É mais importante do que qualquer panetone, é a pessoa que te deu o panetone, tá? Então, assim, tentem colocar como mentalidade isso, de vocês se divertirem, de conhecerem os lugares quando for viajar, enfim, mais do que o foco na comida, como eu falei antes. Então é muito mais as pessoas e os locais do que aquilo que você está comendo. Então fazer isso já é uma forma de controlar, especialmente, gente, para pessoas que viajam muito, que sempre estão se divertindo. Então essas pessoas têm mais dificuldade. E como eu sei que a maioria se diverte muito no final de semana, todas essas dicas que a gente conversou hoje, elas são extremamente úteis para o final de semana. Beleza, meu povo? Então é isso. Acho que por hoje já falei demais. Vou ficar agora mais alguns minutinhos aí tirando dúvidas de vocês, caso tenha alguma dúvida. Eu estou viajando amanhã, mas a gente tem mais uma aula na semana que vem. A próxima aula a gente vai falar sobre, também na quarta-feira, tá, gente? A gente vai falar sobre carboidratos e gorduras, como escolher carboidrato, como escolher gordura. Bem legal também, vai ajudar demais a compor aquela aula que vocês já assistiram de proteína. Faz bastante sentido vocês assistirem isso. E a gente ainda tem mais plantão de dúvidas. Eu até já fiz já um calendário, eu acho que eu não mandei para vocês, né? Eu tenho que mandar para vocês, aí vou ver se eu mando. Amanhã eu vou estar o dia inteiro em viagem, vou viajar de carro, mas aí na quinta-feira eu mando para vocês esse calendário para vocês se organizar aí com relação às aulas. Mas a próxima aula garantida, a aula temática mesmo, é na quarta-feira que vem. Vai dar o quê? Dia 28, né? 28, às 19h30, assim como foi a aula de hoje. Beleza? E depois confiram no e-mail de vocês. Eu mandei a dieta para todo mundo, a dieta 2. No começo da semana eu já tinha mandado o treino. Se não me engano, 4 pessoas eu não mandei a dieta, porque são pessoas que eu percebi que talvez poderiam querer ali algum ajuste ali. Eu mandei uma mensagem no privado. Se você não recebeu essa mensagem é porque você não foi uma dessas. Com possibilidade de mudar ali a dieta, né? Não, porque a pessoa, às vezes, eu percebi que ela precisaria talvez de uma dieta com menos caloria, enfim. Mas os outros receberam as dietas como moldado na dieta anterior que receberam, tá bom? Então é isso. Aí, por enquanto, dúvidas, vão tirando lá no e-mail. Aí, logo a gente tem o próximo plantão de dúvida. E eu vou ficar mais um pouquinho aqui para responder dúvidas de vocês, ok? Beleza? Então, a partir de agora, vocês podem estar falando.